Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas, como por exemplo negociações, a possibilidade do Arezzo e até da compra do Marlon, que estão batendo na porta da direção gremista. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a primeiro fazer uma consulta grátis para tu saber tudo que tu tá devendo no Detran. IPVA, licenciamento, multa, aquelas coisas todas que a gente sempre tem que pagar pro governo brasileiro. Outra, se tu quiser, tu pode pagar o IPVA, licenciamento e a multa em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. É isso mesmo, baixa para fazer a consulta, que é grátis. Se tu for fazer o pagamento de algum desses débitos que ainda tiver por fazer, tem como parcelar em 12 vezes no cartão com a Zapay. E usando meu código JBFilho20, tirar 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então, baixa aqui na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Gente, olha só, a primeira situação é, o Grêmio tem uma meta orçamentária para cumprir. Na última reunião do Conselho Deliberativo, a direção informou que já conseguiu vender 81 milhões de reais em jogadores. Cara, vai do Marquezin ao Zé Guilherme, que foi pro Grupo Siri, as vendas que aconteceram. Só que ainda faltam, para cumprir a meta de 136 milhões de reais colocadas no orçamento pelo presidente Guerra, 55 milhões em vendas. Então, perceba, dos 136, o Grêmio já fez uma boa parte, mas ainda faltam mais de 50 milhões, que também não é tão simples assim, tu, né, dá um clique, dois, e acontecem as negociações. O Wanderson pode ir para um Barcelona lá na Europa, o Grêmio sabe que sempre tem uma outra movimentação que pode acontecer, mas ainda não tem nada mais concreto. Nas últimas horas, o papo é que o São Paulo voltou a procurar a direção gremista, o staff do jogador, para negociar com o Arezzo. Numa primeira tentativa, o São Paulo bateu e voltou, porque queria o Arezzo só por empréstimo, pagando o salário dele de 700 mil reais. Recentemente, a direção disse, olha, o Arezzo tá meio chateado por não jogar, mas nada demais, é algo administrável. Só que já se sabe que existe até uma insatisfação a ponto do vice-presidente de futebol Alexandre Rossato ter ido conversar com o Arezzo dizendo, olha, tu deu algumas entrevistas lá dizendo que ia ir pro Peñarol, eu entendo que tem jogadores identificados, mas ele foi falar com o jogador. E o fato é, existe uma possibilidade, embora ainda não seja concreta, mas dele ir pro São Paulo. Só que teria que ser um negócio melhor para o Grêmio. Primeiro, o empréstimo teria que ser pago, no mínimo pago. Eles assumem o salário dele na íntegra, fala-se em coisa de 700 mil, e ainda uma cláusula de compra. O São Paulo queria cláusula opcional de compra. Caso ele jogue bem, eles queiram comprar. O Grêmio quer uma cláusula obrigatória de compra, para em dezembro ser obrigado a comprar o jogador. No mínimo, repondo os 3 milhões de euros, na época 17 milhões de reais, que investiu-se nele para tirar o lado do futebol espanhol do Arezzo. Então esse é um negócio que voltou a ter algumas novidades, mas se vai fechar ou não, é muito cedo, eu não consigo cravar. Aliás, esse modelo de compra, vamos dizer assim, obrigatória, pode acontecer com o Marlon. Eu diria que vai acontecer com o Marlon. O Marlon tem 10 jogos já realizados com a camisa gremista. Há uma cláusula no contrato dele que quando ele alcançar 20 partidas com a camisa do Grêmio, aciona uma cláusula de compra no valor de 3 milhões e meio de euros, ou 22 milhões de reais aproximadamente. Tem algumas cláusulas ali, tem que jogar 45 minutos pelo menos e tudo mais, mas a tendência é que tem todo um segundo semestre pela frente. O Grêmio ainda está na Sul-Americana e tem todo o Campeonato Brasileiro para disputar, que o Marlon vá bater essa cláusula e que ao final do ano o Grêmio terá que acionar. Não vai pagar 3 milhões e meio de euros à vista para o Cruzeiro, isso não acontece, tá? Mas aciona e aí gera uma dívida que tu vai ter que ir pagando conforme o parcelamento que está predisposto nesse contrato. Mas o fato é, Marlon aos 28 anos, 22 milhões de reais, pode parecer um alto investimento, mas tem que pensar que talvez ele resolva a tua situação na lateral e o Grêmio, né, tava aí contratando Luan Cândido, o Lucas Esteves e o próprio Marlon até acertar. E bom, fora os outros que tiveram recentemente por aqui, Reinaldo, que o torcedor contestava e tudo mais. Então, se o cara resolver a parada, é uma boa. Aliás, recentemente até saiu uma matéria do Simon Bianchini cogitando que o Grêmio poderia, na 0 hora lá, colocando, olha, contra o Cruzeiro na volta do futebol, pode pagar a multa para o Cruzeiro ou tentar negociar isso. Acho improvável que vá acontecer. A tendência é que não. O Grêmio não vai botar grana se pagar 1 milhão de reais para o cara jogar uma partida que nem é tão decisiva. Mas
a compra vai ser acionada em breve, logo depois do retorno do futebol. Tá meio claro, pela bola que joga o Marlon, vamos torcer para que nada de ruim aconteça com ele, porque né, é um profissional que, enfim, ele vai achar que ele vai lesionar ou coisa assim. Pelo menos não é o que a gente quer. Bom, é isso mais ou menos sobre o Grêmio, as últimas do Tricolor. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.